oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e acompanhando as nossas aulas direitinho, né? Então, gente, vamos lá, preparados para mais uma aulinha de língua portuguesa? E o que é o nosso assunto hoje? Olha só, hoje nós vamos falar sobre a significação das palavras. Vamos conhecer um pouco mais sobre as palavras chamadas de homônimas. O que são essas palavras homônimas? Por que será que elas são chamadas assim, né? Isso que nós vamos falar hoje, ok? Falar um pouco mais, porque nós já começamos a falar sobre esse assunto nas nossas aulinhas anteriores. Lembram disso? Então vamos lá. Continuando. O que nós temos aqui? Para começar a entender o assunto das palavras homônimas, é interessante a gente identificar em que local da gramática esse estudo se concentra, não é verdade? E aí, o estudo das palavras, os significados das palavras, se concentra em qual área da gramática da língua portuguesa? Veja só comigo. O significado das palavras é estudado pela semântica. Essa é a área de estudo, semântica. A parte da gramática que estuda não só o sentido das palavras, como também a relação de sentido que as palavras estabelecem entre si. Que relações são essas? Relações de sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia, entre outras. Muitas coisas aqui nós já estudamos e outras nós estamos aprendendo agora, não é verdade? Então, ficando claro que a semântica é a área de concentração da nossa gramática da língua portuguesa, onde o estudo dos significados das palavras se concentra, né? E esse estudo, ele vai ser importante para mim em que sentido, professora? Onde é que eu vou utilizar? Você vai utilizar na sua comunicação, na escrita dos seus textos, principalmente, na produção de textos, escritos ou orais. Né? Nós termos um bom vocabulário, conhecermos bem a utilização das palavras que compõem a nossa língua, nos faz ter uma melhor produção textual. E quando a gente fala em texto, como eu já falei para vocês outras vezes, nós estamos falando não só do que está escrito, mas também do que nós falamos, produzimos oralmente. O texto, ele não é só escrito, ele é também oral. Então, no momento em que nós estamos nos posicionando, né, produzindo uma argumentação para algum assunto que a gente quer debater, a gente precisa de um bom vocabulário. Do mesmo jeito que na hora que a gente está produzindo uma redação, por exemplo, estou produzindo a minha redação, uma produção textual que vai ser corrigida. Ter um bom vocabulário, saber utilizar o vocabulário adequado para aquela situação, vai fazer o meu texto ficar bem melhor, com certeza, bem mais estruturado, ok? Então, vamos lá. O que são essas palavras homônimas, né? Vejamos. A importância dessa escolha, como eu estava falando para vocês. Escolhas lexicais adequadas conferem mais precisão ao propósito comunicativo do texto. O que é isso? Precisão. É eu conseguir estabelecer a comunicação que eu realmente gostaria com aquele meu texto, passar realmente a ideia que eu quero dentro do texto. Muitas vezes nós temos a ideia bem organizada na nossa mente. Sabemos de muita coisa sobre aquele assunto, mas na hora de passar para o papel, na hora de produzir o texto ou na hora de falar sobre aquele assunto, a gente não consegue estruturar muito bem o que nós gostaríamos, né, de proferir, de escrever ou de falar. Né? E aí, quando eu tenho escolhas lexicais adequadas, eu coloco mais precisão no que eu pretendo passar. E o propósito comunicativo do meu texto, ele vai ser atingido, porque todo texto tem um propósito comunicativo. O que é que eu quero com aquele texto? Qual é o meu propósito? Esse propósito ele vai ser atingido se eu fizer as escolhas corretas, adequadas, ok? Vejamos a tirinha que nós temos aqui para exemplificar, né, o que nós estamos falando. Olha só o que nós temos aqui, né? Os dois pinguins, um ali
tentando entender o que é que o outro tá falando, né? E aí ele diz que foi, aí ele nada, né? O outro diz nada, aí ele não tá entendendo, nada. E aí ele estava querendo dizer o quê? Nada do verbo nadar, dizendo para que o pinguim nadasse, para correr de um perigo que estava iminente, né? Nada! Olha só. Só que ele estava, o pinguim que estava em perigo, estava entendendo o quê? Que ele estava dizendo nada, que ele não estava querendo dizer coisa alguma. Viram só como a comunicação ela pode falhar se você não compreende bem um texto que você recebe ou se você não passa também aquela informação da melhor forma possível, não é mesmo? Acompanhe comigo a leitura aqui. Essas escolhas dependem do conhecimento de alguns eventos linguísticos tratados pela semântica. Como eu falei no slide anterior para vocês, tem alguns aspectos que são estudados pela semântica e que quando a gente conhece melhor esses aspectos, nós conseguimos também utilizar melhor essas palavras, como a sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, paronímia, homonímia, várias palavras semelhantes, né? Vocês vão entender o porquê desse final nímia aqui, vou já explicar. E a polissemia e a ambiguidade também. Todas essas áreas aqui de conhecimento, elas estudam os significados das palavras de formas diferentes, por ângulos diferentes. Algumas vocês já estudaram, como eu comentei, e outras nós vamos ver mais para frente. Vamos entender por que esse final nímia aí, o que é que ele quer dizer? Vou explicar agora para vocês. Olhem só, nós vamos estudar a partir de agora as palavras chamadas de palavras homônimas. E aí, por que essa palavrinha aqui, homônimas? O que é que ela quer dizer? Antes da gente ler aqui a definição, vamos entender o que é que homônimas quer dizer. Eu posso dividir essa palavra aqui, homônimas, em dois radicais. Eu tenho o radical homo, que traz um significado da raiz, né? E eu tenho aqui o radical nimo, onimas, aqui já que são palavras, né? Homônimas, eu poderia chamar também de homônimos. Então, esse final, nima, onimo, tem uma raiz. Ele quer dizer alguma coisa. Vamos entender o que é? Então, homo. Esse início aqui, homo, esse radical homo, quer dizer igual. Então, tem algo aqui igual, certo? E esse final, nimo, onimas, né, que eu tenho aqui, quer dizer nome, palavra. Então, quer dizer que palavras homônimas são palavras que são iguais. Em alguma coisa elas são iguais, em algum aspecto, não é totalmente. Vamos ver aqui. Essas palavras, elas têm alguma coisa igual entre elas, certo? Vamos ver o que é. Olha só a definição de palavras homônimas. São aquelas que possuem grafia e ou pronúncia iguais, mas os significados, esses são bem diferentes, certo? Então, quer dizer que dentro das palavras homônimas, eu posso ter palavras que vão ter a grafia igual ou a pronúncia da palavra também igual, ou então as duas coisas podem ser iguais, ok? Mas os significados, eles vão ser diferentes. Olha os primeiros exemplos que eu trago aqui. Eu tenho a palavra acento, que pode ser acento com SS ou acento com C. Na língua portuguesa nós temos as duas. Eu tenho o assento do banco, onde eu sento, assento da cadeira, não é verdade? E eu tenho o acento também da palavra, o acento agudo, acento circunflexo, não é mesmo? A pronúncia é igual, viram só? Mas a palavra é diferente na escrita e é diferente no significado. Nós vamos já ver onde ela se enquadra. Eu tenho a palavra sexta também, sexta e sexta. Olha só, tem coisas iguais aqui. Significados diferentes, escrita eu vejo que é diferente também. Eu tenho também a palavra cela, cela e cela, pronúncia igual, não é? E aí eu tenho celas diferentes aqui. Eu tenho a cela que significa quarto pequeno, né? Um ambiente ali pequeno. E eu tenho também a cela que é a cela de montar, cela de cavalo, por exemplo. Ok? Viram só?
São só alguns exemplos para vocês verem como nós temos palavras que são iguais em alguns aspectos na nossa língua portuguesa, ok? Então, vamos lá. Continuando. Então, essas palavras que recebem o nome de palavras homônimas, por quê? Como eu disse a vocês, porque elas são iguais em algum aspecto. São palavras iguais, mas iguais em algum aspecto, né? Elas se dividem em 3 tipos, certo? Dependendo de em que aspecto ela é igual. Essa igualdade é em que aspecto? Dependendo disso, ela vai se dividir em 3 classificações. Olha só, eu posso ter as palavras homônimas chamadas de homófonas, desculpe. Eu posso ter as homógrafas e eu posso ter as palavras homônimas perfeitas. Essas 3 classificações. E aí nós vamos entender o que são cada uma, certo? O que é cada uma delas. Vamos lá. Começando aqui pelas palavras homófonas. Por que elas são chamadas assim? Homófonas. Os nomes parecem um pouco estranhos, mas se a gente entender a estrutura dessa palavra, a gente não esquece. Vamos entender a estrutura dela? Olha só, elas são chamadas de homófonas. Por quê? Lembra que eu disse para vocês que homo significa igual? Isso mesmo, homo quer dizer igual. Mas essas palavras que são homófonas, elas são iguais em quê? Olha só, fono aqui no final, fonas, né? Homófonas. Esse final fono ou fona aqui quer dizer o quê? Quer dizer som, pronúncia, vem de fonema, não é mesmo? Então isso quer dizer o quê? Que essas palavras que são chamadas de homófonas, certo? Palavras homônimas, homófonas. Elas são iguais no som, na pronúncia, mas quando eu passo para a escrita e para o significado, eles vão ser diferentes. Olha só a definição. Possuem a mesma pronúncia, mas grafia e significado diferentes. Exemplo, nós temos a palavra cesta, né? Cesta com C e S aqui no meio é a cesta substantivo. Aquela cesta que eu posso colocar um café da manhã, cesta de flores, enfim, o substantivo cesta. E eu tenho também a palavra cesta com a mesma pronúncia, escrita com S e X aqui. E aí, esse cesta aqui, ele é um numeral ordinal, o feminino do numeral ordinal. Tem o sexto e a sexta colocada. A sexta-feira, também do dia da semana, também é dessa forma. Viram só? E aí nós temos também aqui a palavra concerto. Olha só, a mesma pronúncia, concerto e concerto. Mesma coisa. Só que aqui eu tenho concerto escrito com C e aqui eu tenho concerto escrito com S. Qual é a diferença do significado? Concerto com C é aquela seção musical, um concerto musical. E concerto com S é o reparo, o conserto de alguma coisa, de algo que está quebrado na sua casa, por exemplo, e você vai mandar consertar. Aí esse conserto é com S, ok? Então nós vimos que essas palavrinhas têm a mesma pronúncia, mas na escrita elas têm diferença. E por último, nós temos aqui a palavra cela, que nós também vimos no slide anterior. Cela com C e cela com S. Cela de quarto pequeno e cela de montaria. Olha só, quanta coisa a nossa língua portuguesa tem para a gente desvendar, não é mesmo? Então, essas são as palavras homônimas, porque são iguais em alguma coisa, mas esse tipo de homônimas aqui são homônimas homófonas. Homo, igual. Fono, quer dizer pronúncia, é o que eu escuto da palavra, é o fonema. Então, a pronúncia delas é igual. E a escrita e o significado vão ser diferentes, ok? Passando à frente, agora nós temos as palavras chamadas de homógrafas. Olha só, esses homônimos aqui são homógrafas agora. E aí, essas homógrafas, vamos entender primeiro a estrutura da palavra. Homo, mais uma vez, significa igual. Grafo ou grafia quer dizer o quê?
Essa você sabe. O que é grafia? É a escrita, né? É a escrita. Então, quer dizer que essas palavras são iguais na escrita, ok? E aí elas vão ser diferentes nos outros aspectos. Olha a definição delas aqui. Possuem a mesma grafia ou a mesma escrita, mas pronúncia e significados diferentes. Olha só. Como é que isso acontece? A mesma escrita, mas a pronúncia diferente? Isso mesmo, vejam só como nós temos várias palavras assim no português. Olha aqui, essa escrita aqui, ó, idêntica, né? Olhando só para a escrita, ó, não muda nada. Mas quando eu vou pronunciar, eu vou ter mudança. Aqui eu tô falando a palavra almoço. Olha só, o O fechado, com som fechado da sílaba mo, né? Almoço. Almoço é um substantivo, é o nome de uma refeição. E aqui embaixo, com a mesma escrita, eu tenho a palavra almoço. Não tem acento nenhum, mas o som do O, nesse exemplo aqui de baixo, ele é aberto, almoço. Aqui eu tenho o verbo almoçar, né? Eu almoço cedo todos os dias, por exemplo, não é mesmo? Então eu tenho a mesma escrita para essas duas palavras que têm pronúncias diferentes, ok? Eu vou chamar essas palavras de homógrafas, porque elas são iguais na escrita. Aqui abaixo eu tenho essas duas palavrinhas aqui, observem só antes de eu pronunciar. Escritas também idênticas, nada muda, mas na pronúncia vão ser bem diferentes. Essa primeira palavra aqui, vejam só, eu botei entre parênteses que ela é um substantivo, é um objeto. Sim, é aquele objeto que a gente utiliza, né? Para comer, é a colher. Então, aqui eu vou chamar de colher. Aqui embaixo eu vou pronunciar colher, é o verbo colher. Colher, colher. O som da letra O vai ser diferente. E aí eu vou ter também significados bem diferentes, como vocês estão vendo, para essas palavras. Pronúncia diferente, significado diferente, mas a escrita idêntica, nada muda, não é mesmo? E por último, nós temos aqui, ó, olha só, aqui eu tenho a palavra começo, começo, que quer dizer início. O começo do filme me agradou, por exemplo, ok? E aqui embaixo eu tenho a palavra começo, que é do verbo começar. Eu começo a gostar desse filme. É diferente. Começo, começo, não é mesmo? Eu tenho o som da letra E, nesse caso aqui, diferente. Num caso ele está aberto, no outro ele está fechado, não é? Então essas palavras elas têm grafia igual, escrita igual, mas pronúncia e significados também diferentes, ok? Entendido? As homógrafas. Então passemos para o terceiro tipo de homônimos, né? De palavras homônimas. Olhem só, aqui nós temos as palavras que são chamadas de homônimas perfeitas. Por que elas são homônimas perfeitas? O que é que ela tem de diferente das outras duas que nós vimos? Porque elas possuem pronúncia e grafia iguais. As duas coisas vão ser iguais, tanto a pronúncia quanto a escrita, mas os significados vão ser diferentes, que é isso que faz elas serem palavras diferentes, não é mesmo? Vejamos só como é que isso acontece. Exemplo, eu tenho aqui a palavra luta, né? Eu posso ter luta, luta, ó, mesmo jeito, pronúncia igual, escrita igual. Mas eu posso ter luta significando, sendo um substantivo. A luta foi muito emocionante, por exemplo, é um substantivo, a luta, não é mesmo? E eu posso ter luta do verbo lutar, certo? Ele luta muito bem. É diferente. Um é o verbo, outro é o substantivo, não é mesmo? São palavras, esse primeiro exemplo, são palavras do mesmo campo semântico, ou seja, não são iguais no significado, como eu acabei de dar exemplos para vocês, mas são do mesmo campo semântico, da mesma área, digamos assim. Então, causa ainda um pouco assim de dúvida, talvez, não é mesmo?
Mas se a gente passar para esse outro exemplo, esses outros dois exemplos aqui, vocês vão ver que são palavras totalmente diferentes. Campo semântico totalmente diferente. Veja só, esse próximo exemplo, eu tenho aqui banco e banco. Escrita igual, pronúncia igual. Significados totalmente diferentes. Vejam só, esse primeiro banco que eu coloquei aqui é o banco assento. Assento estreito, o banco onde você senta, o banco de uma praça, banco que você tem na sua casa, ok? E esse segundo banco aqui é o estabelecimento bancário. O banco lá onde você deposita o dinheiro, onde você paga uma conta, totalmente diferente, com a mesma escrita e a mesma pronúncia, não é verdade? Na verdade, nós ainda temos um terceiro tipo de banco, que eu não coloquei aí. Nós podemos pensar aqui. Me diga aí se você lembrou desse terceiro tipo de banco. Outra situação que eu posso usar essa palavra escrita dessa mesma forma, banco, e pronunciada da mesma forma, vem do verbo bancar. Nós temos o verbo bancar, que significa custear. Eu posso dizer, eu banco os estudos do meu sobrinho, por exemplo. Eu banco. Olha só, mesma escrita e mesma pronúncia, também é um homônimo, né? Perfeito, uma palavra homônima perfeita, com essas que nós estamos vendo aí. Viram só? Nós também podemos ter 3 palavras, né? E aqui, por último, nós temos a palavra manga, né? Eu tenho a palavra manga que pode significar a parte da camisa, e eu tenho a palavra manga que pode significar a fruta, ok? Mesma pronúncia e mesma escrita também. Então, por isso que se encaixa nos homônimos perfeitos, ou nas palavras homônimas perfeitas. Ok, gente? Então, tudo entendido por aqui, passemos adiante. O que é que eu quero de vocês agora? Agora você vai participar aqui comigo. Pegue seu caderno, ok? Você vai pausar aqui o nosso vídeo, vai pegar o seu caderninho, deixar de lado, porque agora é a sua vez de participar, ok? Pause aí o nosso vídeo, pegue o seu caderno. Ok, então agora, com o caderno do lado, eu vou explicar uma atividade que eu trouxe para você fazer, colocando em prática o que nós vimos até aqui, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Eu quero que você anote no seu caderno essas tabelinhas que eu coloquei aqui. Você vai pausar o vídeo, anotar, depois fazer, ok? Então, o que é que nós temos? O que é que eu estou pedindo para você? Escreva um significado para cada uma das palavras homófonas abaixo, certo? Classifique-as e crie uma frase utilizando a palavra no sentido adequado, certo? Na verdade, todas essas palavras que eu coloquei aqui, elas são homônimas de vários tipos, ok? Nós vamos ter que dar um cortezinho aqui, que eu notei uma Pronto, foi só consertar o erro. Vamos continuar. Então, agora é a sua vez. Acompanhe comigo a questão. Escreva um significado para cada uma das palavras homônimas abaixo, ok? Classifique-as e crie uma frase utilizando a palavra no sentido adequado, em cada um dos sentidos que você colocou. Então, eu estou pedindo a você 3 coisas você vai fazer, ok? Em cada um desses blocos que eu coloquei aqui. O que são essas 3 coisas? Colocar os sentidos das palavras, dizer que tipo de homônimas elas são. Nós vimos aqui 3 tipos de palavras homônimas. Nós vimos as homófonas, homógrafas e as homônimas perfeitas. Então, você vai dizer que tipo ela é. E abaixo você vai criar uma frase com cada uma dessas palavras nos sentidos que você colocou, ok? Vamos ver, eu fiz aqui um exemplo para você perceber como é. Olha só, nesse primeiro exemplo, eu coloquei a palavra casa. Casa e casa. 2 vezes aqui é a palavra que se pronuncia da mesma forma, se escreve da mesma forma. Casa, casa. Só que essa palavra, ela pode ter 2 significados diferentes. Você já tinha percebido? Olha só, eu coloquei aqui os 2 significados.
ela pode ter o significado de residência e ela pode ter o significado do verbo casar. É isso que eu quero que você faça com as outras palavras, ok? Residência, verbo casar. Que tipo de palavras homônimas são essas palavras aqui? Aí nós vimos o quê? Que elas têm a escrita igual e a pronúncia. Então, quer dizer que elas são, ó, você coloca aqui a classificação. Homônimas perfeitas. Isso mesmo. E abaixo eu tô deixando 2 linhas, porque eu quero que você agora use a sua criatividade para criar uma frase com essas palavras, cada uma num significado aqui, dos que você colocou, ok? Aqui eu coloquei as seguintes frases. Alice mora na casa amarela ao lado da padaria. Eu usei a palavra casa no sentido de residência, como eu coloquei aqui. E abaixo eu coloquei a seguinte frase. Ana casa com Guilherme na próxima semana. Eu usei a palavra casa, que vem do verbo casar, certo? Nesse sentido de casar. Viram só? É isso que você vai fazer. Agora é a sua vez. Você vai pausar o nosso vídeo, anotar a tabelinha que eu coloquei aqui abaixo, ó, com o verbo acender e acender. Pronúncia igual, mas tem coisas diferentes aqui. Você sabe o significado dessas 2 palavras? Se você não souber, é hora também de usar o dicionário e de fazer uma pesquisa, não é mesmo? E aí você, além de exercitar o que nós vimos, você ainda vai aprender palavras novas, ok? E aí você vai para o nosso vídeo, anota essas palavras, ok? Nós temos mais. Vamos ver as outras? Aqui nós temos mais algumas palavrinhas. Você vai também pausar, anotar as palavras e exercitar aí do jeitinho que eu te expliquei, ok? Mais palavrinhas aqui para a gente encerrar a nossa questão. Nós temos aqui ainda a palavra assento, que nós também falamos sobre ela na aula de hoje. Olha só. E temos aqui, olha aí, palavras homônimas bem conhecidas e que causam bastante dúvida. A palavra sessão, que pode ser escrita de 3 formas diferentes. Você sabe o que é que significa cada uma dessas formas? Hein? Se não souber, se não lembrar, é hora de consultar o dicionário também e exercitar, ok? Anotado aí? Então, faça a sua atividade aí direitinho, hein? Para exercitar tudo que nós vimos. E aí, para finalizar, nós temos mais uma tarefinha de casa, ok? A nossa tarefa de casa hoje é a página 117 da gramática de vocês. Gramáticazinha lá da capa amarela, ok? Página 117, falando sobre palavras homônimas, que é o que nós estudamos hoje. Exercite bastante, pesquise, faça várias leituras, que com certeza o conteúdo ficará bem fixado na sua mente, ok? Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!